que o Senhor nessa noite possa realmente trazer uma palavra. Meu desejo é que essa palavra faça muito mal para você. Faça muito mal para você. Rick Warren fala que a palavra de Deus, ela tem duas funções. Ela tem o poder de consolar os aflitos e afligir os consolados. Então, se você estiver aflito, passando por um momento de aflição, essa palavra vai te trazer consolo, vai te trazer consolação, conforto, vai te animar, vai te despertar, vai te colocar em posição de trilhar o caminho que Deus tem para você. Porém, se você estiver muito confortável, muito tranquilão, vivendo uma vida muito tranquila, essa palavra certamente vai te afligir, vai provocar o teu coração, vai te fazer se mexer na cadeira, vai fazer você pensar durante a semana, vai fazer você mudar de hábitos. Então, eu desejo que essa palavra faça muito mal, ou seja, que ela faça o propósito que Deus tem para a sua vida nessa noite, que você alcance isso através da palavra de Deus, através daquilo que Jesus tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, clamamos a Tua intervenção uma vez mais, sabendo que somos totalmente dependentes da Tua instrumentalidade sobre nós. Cala o homem, Senhor, e fala a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai pensar por alguns segundos. O que aconteceria se essa oração, esse motivo de oração que leva você a orar com fervor, a vir nos cultos de oração, a dobrar os joelhos às altas madrugadas, a fazer jejum, a pedir pessoas que se unam nessa corrente de oração por você? O que aconteceria se esse motivo de oração viesse a ser respondido hoje? Hoje fosse o dia em que Deus dissesse: basta, vou responder e vou responder tal qual você está pedindo. O que aconteceria? A resposta desta tua oração mudaria o seu mundo ou mudaria o mundo em torno de você? Pensa por um segundo. Mudaria só o seu mundo? Mudaria só o contexto das pessoas com quem você convive? Acrescentaria somente bênçãos à sua própria vida? Ou seria algo tão impactante, tão grandioso, que iria impactar não só a sua vida, não só a sua família, não só a sua comunidade, mas iria redundar numa onda gigantesca que iria alcançar centenas de gerações depois de você? Quero antecipar dizendo que eu não vou falar sobre oração. O tema dessa mensagem não é sobre oração, porém é um aspecto muito importante de se pensar antes de pensar num processo de caminhada com Deus, que sim é o tema dessa oração, andar com Deus. A Bíblia fala que os discípulos queriam aprender a orar, e nesse ato de aprender a orar, Jesus fala sobre chamar o reino de Deus, que eles deveriam invocar o reino de Deus. Ora, o que é o reino de Deus, senão toda a vontade, todo o poderio e toda a manifestação da vontade de Deus na vida do ser humano? Não é fácil. Orar não é simples. É o desafio de começar a pedir a Deus: venha o teu reino. Ou seja, governe minha vida. Talvez, irmão querido, seja mais fácil mudarmos de oração do que mudarmos de reino. Existem dois reinos.
Existe uma geração muito contaminada pela cegueira que um autor português vai chamar de cegueira branca. A cegueira branca, geralmente o cego ele sofre de cegueira escura, mas a cegueira branca é o excesso de lucidez, é o excesso de razão, é o excesso do eu, é o excesso do self, é o excesso do que eu quero. Porém, Jesus está dizendo, para que você possa orar, você precisa invocar o reino de Deus. E o reino de Deus é a completude da sua vontade. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, que até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele está dizendo que a congregação deve estar numa caminhada com Deus contínua para atingir, aí ele vai completar, a estatura plena da figura de Cristo. E aí ele ainda diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Cristo estando habitando pela fé em nossos corações, vai trazer em nós a sua mente. Ora, Cristo em nós, como diz Paulo também, esperança da glória, não é um alienígena habitando dentro do nosso ser e dominando a nossa mente. Você vai fazer o que eu quero. Não. O eu crístico, o Cristo que habita em mim, é o Cristo que está me conformando, isto é, está transformando a minha maneira de ser, a maneira dele. Muitas pessoas pensam que santidade é ser chato, é dar pouca risada, é assistir poucos programas de televisão, é não ver séries. Santidade é o processo de conformação com a figura da pessoa de Jesus Cristo. Vamos continuar pensando um pouco ainda sobre a oração. Existe uma frase em latim que surgiu na Idade Média. Ela surgiu exatamente, deixa eu te contextualizar, por que essa frase surgiu. Porque os pais da igreja estavam percebendo que as pessoas estavam equivocando-se na maneira de orar. Isto é, orar não é só falar palavra. Irmão querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Qualquer um pode orar. Inclusive, na nossa língua portuguesa, oração, toda oração é uma forma sintaxe, é uma sintaxe. É só você colocar um sujeito, um predicado e um verbo, você fez uma oração. E muitas vezes, tudo que nós fazemos é pegar e copiar uma frase bonita que eu ouvi de fulano, colar, juntar algumas letras aqui. Nada flui de um coração que está quebrantado dizendo, venha o teu reino. E é por isso que essa frase vai nascer. Essa frase foi uma conversa teológica entre Lutero e uma pessoa chamada Próspero de Aquitânia. Ela diz o seguinte, lex orandi, lex credendi, que significa o seguinte, lei da oração, lei da fé. E traduzido é, nós oramos da maneira como nós cremos. É muito importante você entender primeiramente como você crê, para depois você aprender a orar. Porque existem por aí muitas orações equivocadas. Estão orando, falando com qualquer outro Deus,
de qualquer outra persona divina, menos o Deus da Bíblia. Clamar a Deus, eu quero de volta o que é meu. Se nós clamássemos a Deus, eu quero de volta o que é meu, estamos fulminados. Acabou. Entendeu? Entendeu onde que está o erro aí? Lex orandi, lex credendi. Lei da oração, lei da fé. Isto é, esses dois pais da igreja estavam percebendo que a oração estava se transformando num veículo de repetição sem sentido. Amém. Isso é oração. Aprender a orar é aprender a andar com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós aprendemos a orar. Essa mensagem não é sobre oração. É sobre andar com Deus. Mas primeiro, nós precisamos aprender a orar. Sabe por quê? Porque querer conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo é vaidade. Então, todas as vezes que você for afoito à presença de Deus, cheio de razões pelos motivos que acometem a sua vida, que isso é uma tremenda injustiça, então você precisa olhar-se no espelho para poder ver a figura que você tem. Conhecer-se a si mesmo. Negócio que nós não gostamos de nos conhecer a nós mesmos. Nós queremos ser religiosos. Nós queremos manter a fé em 3 paradigmas. Queremos manter a fé na instituição. Esse é o primeiro perigo. Não é andar com Deus, é andar manipulado pela fé da instituição. Não, eu pratico todas as obras, boas obras do ministério. Eu pratico todas as atividades que a instituição traz. Semana de oração, semana disso, mês daquilo. A institucionalização está tomando o lugar devido dessa relação que deve ser limpa. Limpa. Existe um autor, está fugindo todos os nomes dos autores hoje da minha cabeça, que escreve sobre a treliça e a parreira de uvas. Ele diz que aqui em Rondônia não tem, né? Plantas tem aqui em Presidente Médici, quem já ali já foi, já viu. A plantação de uva, ela precisa crescer sob um lugar onde as suas ramas possam se espalhar. E esse lugar preparado para que essas ramas cresçam se chama de treliça. Não é o Eugene Peterson. Quem já leu esse livro me ajuda aí. Não vou me lembrar o nome do autor. E ele diz o seguinte, fazendo uma analogia com Cristo, que é a videira verdadeira. Jesus diz que é a videira verdadeira. Que Jesus é esta videira verdadeira. Ele é que precisa crescer, se esparramar, ele precisa transbordar em nós. E a treliça, ou seja, aquilo que dá suporte para que a rama possa crescer, até pode ser a instituição. Porém, existem momentos que a treliça quer roubar o privilégio da videira. A treliça quer ser mais importante do que a videira e dizer para a própria videira o seguinte: olha, você não é nada sem mim.
quando na verdade Jesus diz para a treliça: sem mim nada podeis fazer. Então sabe o que você faz na fé que você tem na instituição? Amassa e joga fora. Não serve. Não vai te levar para uma caminhada com Deus. Existe ainda a fé na religião. Não, mas eu tenho a minha religião. Eu tenho minha fé. Olha que terrível. É tão parecido com a instituição, mas ao mesmo tempo é um nível ainda mais maléfico e mais maligno do que a institucionalidade. Porque a religião, ela impõe sobre você uma série de regras. Todo lugar ou toda segmento religioso que coloca para você regrinhas para você obter o favor de Deus, para você obter as bênçãos de Deus, faça assim que você vai conseguir assim, é uma religião. É uma religião. Então, se você está repetindo coisas, repetindo fórmulas para alcançar bênçãos de Deus, você não está numa igreja, você está numa religião. Se você está repetindo fórmulas e técnicas, e o que o fulano fez, e o que o ciclano faz, e o que as pessoas dizem que fazem, você não está andando com Deus, você está abraçado à fé da religião. E o fundamentalismo religioso cega, e essa cegueira mata. E é por causa dessa cegueira religiosa é que nós temos guerras lá com o Hamas e o Israel. No fundo, essa guerra se dá por paradigmas da religião. Sabe o que você faz com a religião? Amassa e joga fora. Fica com a palavra de Jesus Cristo. Se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Você não precisa de religião. Você precisa estar conectado na videira. E terceiro lugar é a fé na tradição. É a fé na cultura. É a fé na denominação. Não, mas eu sou batista. Um tempo atrás eu tomei um susto, porque eu era novo na cidade e eu estava saindo de uma igreja e uma pessoa me falou assim: você é novo aqui? Eu falei: sim. Então venha frequentar a nossa igreja. Estou conhecendo as igrejas, estou novo na cidade, conhecendo as outras igrejas. E essa pessoa disse: mas essa é a única igreja verdadeira. Aí eu virei meu rosto rindo, achei que era brincadeira. Quando eu voltei meu rosto, a pessoa estava séria. Aí eu comecei a rir, mas não era engraçado, não era de nervoso. Que eu achei que a pessoa fosse meio ruim da cabeça. A fé na tradição. A fé na cultura. A fé na placa. A fé na personificação do seu líder. A fé na oração de pessoas que se dizem mais espirituais do que você. Essa fé está certamente servindo como um amuleto para impedir que você e eu possamos prosseguir para essa caminhada de crescimento com Deus. Sabe o que você faz com a fé da tradição? Do denominacionalismo? Perdão, não pronunciar bem. Amassa e joga fora. Não serve. Não serve para nada. Nós temos que aprender a orar. Eu, em algumas ocasiões, comento que orar é você falar com alguém que já sabe tudo o que você vai dizer antes de você falar. Então o que você tem que dizer? Nada. O que você vai dizer? Ele já sabe tudo.
Então, eu penso que a oração deve começar com um longo período de silêncio. A gente não gosta de fazer silêncio. Silêncio nos incomoda. E os pais da igreja tinham uma prática. Quando eu falo pais da igreja, irmãos, são os primeiros cristãos. Eles nós consideramos na teologia os pais da igreja. Não são as pessoas que inauguraram as nossas igrejas atuais, não. Estou falando de pessoas que viveram há 5, 6, 7 séculos atrás de nós. Eles tinham uma tradição chamada de leitura orante da Bíblia. A leitura orante é você orar lendo a Bíblia. Ler a Bíblia orando. Orar lendo a Bíblia. E segundo os pais da igreja, nós encontramos, chega um momento, um ápice nesse processo que as nossas palavras se calam. Porque essa comunicação com Deus, ela é inexprimível. Palavra humana não pode se conectar com Deus. É mais ou menos por aí. Madre Teresa de Calcutá uma vez foi perguntada que ela passava muitas horas ajoelhadinha em seu momento devocional e não falava nada. E alguém um dia perguntou: Madre, o que você fala quando você ora? O que você fala para Deus quando você ora? Ela falou: eu não falo nada, eu só escuto. Eu não falo nada, eu só escuto. Aí a pessoa encabulada perguntou: e o que Deus escuta? Ele não escuta nada, só eu que falo. É esse processo paradoxal em que essa comunicação ela flui de dois eixos ininterruptamente. Esse é o processo de andar com Deus. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E nós vamos ler o verso 1. Vou falar em algumas palavras sobre a vida de uma pessoa que vai iniciar um processo novo na história da relação com Deus. Gênesis capítulo 1, verso 12. Capítulo 12, verso 1, perdão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu quero que você faça o seguinte exercício comigo agora. Que nós nos sentemos na mesma mesa desse escritor, desse redator, e comecemos a olhar essa história a partir do seu ponto de vista. Por quê? Porque todas as vezes que nós lemos a história, nós lemos séculos e séculos e séculos depois, e a lemos a partir da nossa ótica. Correto? E aí nós começamos a gerar diversas interpretações. Por outro lado, quando nós olhamos do ponto de vista de quem está escrevendo, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: imagina quando você ainda escrevia cartas de amor e mandava pelo correio. Quem não fez isso, né? Só o pessoal que usa o WhatsApp aqui. Mas quem já escreveu cartas de amor e mandava para o correio entregar, você sabe que ao escrever uma carta, você tinha uma responda comigo, uma intenção. E a intenção é que a sua namorada ou o seu namorado, ao ler a carta, pudesse chorar, né? Ou pudesse, ai, que homem romântico, que mulher maravilhosa. Era que, ao ler essa carta, alguma coisa acontecesse. E esse propósito não foge o propósito da Bíblia.
apesar de ter sido escrito há trocentos anos atrás, o escritor, ao fazê-lo, estava querendo o quê? Você, ao ler essa carta, pudesse ter alguma reação. Porém, você precisa entrar no mundo do escritor, você precisa entender o porquê ele está escrevendo essas palavras, para quem ele está escrevendo essas palavras, com que intenção, como dissemos, ele está usando essas palavras. E aí as coisas vão começar a tomar sentido para a nossa devoção. O texto começa dizendo que o Senhor disse. Espera aí. Que Senhor? Quem é o Senhor aqui que está dizendo alguma coisa? Você vai responder, não, é Deus, claro, é Deus. Coisa mais simples, pergunta mais óbvia. Porém, nós estamos no princípio de todas as coisas. Lembre-se que isso aqui é o Bereshit, é o livro dos inícios. Hoje você tem acesso a uma série de livros que te ensinam a interpretar a Bíblia, série de teologias e várias pregações, escola dominical que você já frequentou, um montão. Facilita você poder ler isso aqui. Mas quem está escrevendo isso aqui está começando a narrar a existência de um Deus, de um Senhor suficientemente grande e poderoso, e o chama de Senhor. Está dizendo, o Senhor disse. E ele continua dizendo que o Senhor disse. Quer dizer, este Senhor, além de existir neste mundo, ele também falava. Não era um Deus que estava sendo adorado lá nos panteões, entre milhares de outros deuses, Deus de barro, Deus de bronze, de madeira, e que não se pronunciava. O autor está dizendo que o Senhor disse, isto é, este Senhor fala. Ele é diferente, ele fala. Ei, irmãos, aí começa uma grande dificuldade nossa na caminhada. A gente está falando sobre caminhada na fé, né? Deus fala. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa caminhada. Deus fala. Deus tem voz. Deus tem tom de voz. Deus tem entonação de voz. Deus tem jeito de falar. Mas muitas pessoas não ouviram a voz de Deus. E o que esse autor está dizendo, está narrando, é que existe sim pessoas que podem ouvir a voz de Deus. Isto é, ele está dizendo que nós também, você que vai ler esse texto há séculos lá no futuro, você também pode ouvir a voz de Deus. Pare de dar ouvidos a conselheiros de internet. Pare de dar ouvidos a coaches profissionais. Pare de dar ouvidos a espertalhões que querem direcionar a sua vida, porque você tem um Senhor e esse Senhor pode falar com você, amém? Pode dar um forte aplauso ao Deus que fala conosco? Bem forte. Ele fala com você. Que maravilha é ouvir Deus falar. Ele tem diversos métodos. Porém, aqui, nesse momento, esse Senhor era um ser inconhecível. Ninguém conhecia esse Senhor. Ponha-se no lugar dessas pessoas, irmãos. Ninguém conhecia esse Senhor. Ninguém sabia quem Ele era. Ninguém sabia o nome dele. O roteirista de Êxodo diz que um personagem chamado Moisés estava
num lugar, numa sarça, pastoreando as suas ovelhas, quando ele viu que uma sarça se queimava e não se consumia, e lá do meio da sarça alguém chamou e falou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. E essa conversa vai se prolongar até o ponto de Moisés dizer: mas quem eu vou dizer a eles que me enviou? Isto é, ele está demonstrando que ele não conhecia. Não é privilegiado como você e eu, que já conhecemos o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. Porém, Abrão conheceu, ouviu ao Senhor. Sigamos. Então disse o Senhor a Abrão. Abrão é um nome, ele dá nome para essa personagem. Vamos voltar para a cadeira do narrador. Então disse o Senhor a Abrão. Abrão é um nome que significa pai exaltado. Era alguém que estava no topo, tá? Abrão era alguém que estava no ápice. Abrão era alguém que as suas contas bancárias estavam no azul. Abrão era alguém que tinha carros elegantes, carros do ano. Abrão era alguém que era gostado pela sua comunidade porque era rico, porque tinha dinheiro. Abrão era alguém, era uma personalidade que os seus vizinhos queriam ter amizade com ele. Abrão era alguém que os políticos da cidade paravam para ouvi-lo, porque Abrão era exaltado. Entende o que o autor está dizendo? Que existem circunstâncias que Deus vai falar conosco, mas nós estamos muito elevados. Nós estamos muito no topo. Não vai nada mal na nossa vida, nada desencaixa. Embora que alguma outra coisa fuja do padrão, está muito correto, está muito certo. Mas Deus chega cirurgicamente para falar com esse cara exaltado. Ser exaltado é um valor que a nossa geração procura. Ser exaltado, ser elogiado, ser cepilhado, escovado, ser todo o tempo elogiado pelas pessoas. É um benefício que você busca na sua profissão, que você busca com os seus bens, você busca nas suas relações, estar no topo. Irmãos, eu estou cansado de coaches que vivem te pressionando a estar no topo todo o tempo. Não me convidem para essas palestras, eu estou farto. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. E desconsideram plenamente que andar com Deus, existem circunstâncias que Deus fala com você. E aí o caminho entorta. Quem estava lá em cima, vem aqui para baixo. Ah, mas perdi tudo. Ah, mas eu tinha tanto, era tão favorecido e agora nada. E é um pouco do que vai acontecer com essa personagem. Porque mesmo tendo tudo, existe uma frase que diz: tudo não terás. Mesmo tendo tudo, tudo não terás. Existia uma dor no coração desse homem rico. Existia uma dor latejante, lacinante, que não o deixava ser completamente feliz. Irmãos, e o princípio dessa geração egoísta é: seja feliz a qualquer preço. Ganhe, conquiste, alcance, avance, tenha, vá adiante, e o que você não tiver é culpa sua, porque você não fez isso, porque você deixou de fazer o outro, e desconsideram
completamente o Deus que está falando com você, que está usando teu estado de carência para te manter de joelho diante dele. Ah, irmão, talvez essa oração que te faz ajoelhar de madrugada e orar, se ela fosse atendida hoje, talvez de hoje em diante você deixasse de buscar a presença de Deus. Então é justamente esse espinho na carne que nós pedimos a Deus, tira Deus, tira Deus. É esse o projeto que Deus tem para transformar a nossa personalidade no caráter do Filho dele. E sabe qual era a dor desse homem? Ele era rico, ele era exaltado, ele tinha uma mulher que era desejada por todos, porque era formosíssima, mas ele não podia ter filhos. Ele não podia ter filhos. Talvez tenha tentado de tudo, utilizado vários recursos e seus recursos tinham acabado. Por isso, esse Deus que conversa com o ser humano, vamos voltar aqui para a visão do narrador, ele diz o seguinte: sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua terra, mas como assim? Vamos pensar na mente de quem está vivendo naquele contexto. Abrão, irmãos, está morando na maior cidade da região dos mundos antigos. Abraão está vivendo no que hoje seria uma Londres, tá? Uma Nova York, Tóquio. Ele está vivendo na civilização mais evoluída de todos os tempos, entre os sumérios. Uma população que tinha de tudo. Então, quando você vê um Deus falando assim, sai da tua terra, é um Deus também, é um Senhor que, se aplicarmos hoje, está dizendo que existem desafios grandiosos que você vai ter que enfrentar para andar comigo. Está preparado? Ah, eu vou repensar. Eu achei que era fácil, né? Era só batizar e... Não. É isso que o autor está dizendo. Existem pessoas que vão avançar a níveis muito maiores e elas vão precisar sair da sua zona de conforto. Por que Deus faz o desafio, sai da tua terra? Abrão não precisava, irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça. Abrão não precisava de um Deus, de uma religião. A Suméria, Ur, onde eles viviam, a cidade de Ur dos Caldeus, era a cidade mais importante daquela região. Era uma cidade, uma civilização muito politeísta. Existiam muitos deuses, inclusive a tradição que segue a formação dessas cidades é justamente a tradição que precedeu o quê? O dilúvio, a narrativa do dilúvio. Você que lê a Bíblia sabe que houve um tempo que a maldade cresceu tão assustadoramente que o narrador mostra que houve um cataclisma e a terra foi destruída com água. Consequentemente, o ser humano, prevendo que esse mal pudesse se repetir, construiu uma grande torre. Acompanhe comigo a Bíblia, irmãos. Vamos lá. Construiu uma grande torre. E essa torre que o povo construía, com o passar dos anos, existe lá uma confusão na comunicação dos povos, e eles se dividem, diversas nações, diversos reinos. Lá na Suméria, vão se transformar nos templos
de adoração aos deuses deles. Eles eram templos cheios de escadas e sempre apontando para o céu, porque existia o medo de novas inundações. Por isso que eu te digo, a fé na religião não é suficiente para quem quer andar com... Não, mas eu já tenho minha fé. Eu já estou firme, eu já estou há 30 anos aqui. Você está falando, chovendo no molhado aí. Talvez essa fé seja a fé justamente na instituição. E é o que Deus está querendo quebrar em Abraão. Você tem fé, mas a sua fé está na instituição. E por causa disso, você vai ter que sair dessa terra. Você vai ter que sair dessa terra. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes. Porque os parentes são... parentes aqui não é pai, mãe. Geralmente é, né? Pai, mãe e sogra, né? Geralmente é. Mas nem sempre. É o grupo social que influencia nossas decisões. Chegou a hora de você parar de andar com esse grupo que está enchendo a tua cabeça de ideias erradas e está te colocando fora do propósito da caminhada com Deus. Chegou a hora, sai do meio da tua parentela, sai. Porque se você continuar aí, você não vai alcançar o nível de vida que eu tenho para você. Sai da casa do teu pai. A casa do pai era a casa de mando, era a casa de orientação. Hoje, o sujeito, para construir sua identidade, nem precisa de pai e mãe. É só ele começar a olhar muito Facebook e Instagram, TikTok, ele consegue construir uma identidade. É terrível. Mas o pai, a personalidade da figura do pai, da mãe, da família, ela é importantíssima para desenvolver o caráter do ser humano. Só que acontece que Terá, o pai de Abraão, era idólatra. E se você continuar convivendo com esse pai idólatra, você não vai ter coragem de romper. Existem pessoas que exercem figuras de paternidade na nossa vida, que nem sempre é o nosso pai biológico. É um líder, é um chefe, é um irmão mais velho, é uma personalidade de televisão, é um político, é alguém que fala palavras, que endossa seu ouvido, que endossa seu caráter, porém é alguém que está distante da voz do grande eu sou e também está nos distanciando do projeto, do propósito de andar com Deus. E a essas pessoas o narrador está dizendo: sai fora, sai deles. Você precisa romper, senão você não vai chegar no quê? Na terra que eu te mostrarei. Essa terra que eu te mostrarei seria algo mais ou menos, vamos tentar fazer uma comparação com alguém que estivesse realmente saindo de uma grande capital mundial, Nova York, Londres, Berlim, Paris, e vindo para o coração da Amazônia e falar assim: aqui é a terra que eu te mostrarei. Isto é, as experiências vão começar a acontecer aqui, nesse lugar totalmente improvável. E aqui você vai viver um tempo. A história dele vai persistir, vai continuar. Porém, quando Abraão sai de Canaã, de Ur, ele vai para uma cidade chamada Harã, que ficava na divisa, já com o que seria a nação de Israel, mais ao norte. Ele fica ali 15 anos.
Ele espera o pai dele Terá morrer, só que ele faz uma jogada errada. Ele leva o filho do seu irmão Arã, chamado Ló, para morar com ele. E aí esse menino vai desastrar a vida dele. Então cuidado com o tipo de bagagem que você está levando nessa caminhada com Deus. Quando Deus fala vai sozinho, vai sozinho. Porque existem, irmãos, momentos na nossa vida que essa grandiosidade de Deus vai nos assustar. Eu estava perplexo, tentando entender o que significa a grandiosidade de Deus. Dizer que Deus é grande, né? Grande, na visão dos escritores bíblicos, é literalmente algo fisicamente grande, porque para eles Deus era mensurável como um pedaço de corda. Porém, a grandiosidade de Deus é a sua capacidade de agir, de fazer, de atuar, de produzir coisas sem perguntar a minha opinião. Isso é a grandiosidade de Deus. Cadê o Dandy? Sobe aí, Dandy. Cadê o Dandy? Dandy, sobe aí. Eu me lembro que quero encerrar contando essa história para vocês. Era uma sexta-feira, bem rápido assim, algo louco. Eu recebo a informação que meu pai estava muito mal. Nós vamos com ele para o hospital numa sexta. Meu pai era um cara bem jovem, tinha 50 e poucos anos. Nós vamos com ele para o hospital numa sexta. Num sábado, ele já está em coma. No domingo, ele tem uma piora acidental. Segunda, numa terça-feira, nós recebemos a notícia que ele tinha partido. Irmãos, quem viveu isso sabe que é a pior situação. É você realmente perder um ser querido em lapso de tempo tão curto e numa situação que aos olhos humanos é tão reversível. Eu me lembro que durante muitos anos, ou durante muitos meses talvez, eu não conseguia cantar essa música sem alegria, com alegria. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvores. Porque eu entendi que a grandiosidade de Deus é essa soberania de Deus de falar: sai da tua terra. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Essa soberania de levantar coisas que nos constrange, que nós não vamos entender. Não adianta explicar e contra-explicar. Mas eu me lembro uma manhã especial que marcou a minha vida. Foi quando eu estava lá sentado nos últimos bancos, ouvindo a congregação cantar. E aí foi como naquele trecho de O Senhor disse a Abraão. Essa canção disse: e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Porque a grandiosidade de Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. E a obra não está completa. A obra está sendo feita. A obra é o processo mais difícil de quem está construindo uma casa ou está reformando. Porque suja, move as coisas de lugar, tira o teu conforto, tira a tua alegria de entrar no teu quarto ou usar o teu banheiro, porque você está em obra. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo: desculpe o transtorno, estamos em obra. Quem entendeu, diga amém.
Desculpe o transtorno. Estamos em obra. Não terminamos. Quer andar comigo? Quer andar comigo?